Muito bem-vindos a mais um episódio da Gu Prime Talks, o seu podcast de empresários e empreendedores. E hoje uma pessoa mais do que especial, uma pessoa que é uma amiga de coração, Mônica Monteiro e a Mafê. Bem-vindas. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui hoje com você. A gente está muito feliz. Não, eu que estou muito feliz de vocês estarem aqui. E ó, eu vou contar um pouquinho sobre ela só para você entender. Eu vou ter que pegar a colinha aqui, que essa moça, ela tem de tudo no currículo dela, literalmente, né? Ó, ela é consultora de direitos de pessoas com deficiência, ela é palestrante, idealizadora do Eu, Mônica Lamaria, ela é coordenadora da comissão DEIP, que é Diversidade, Equidade, Inclusão e... Pertencimento. Ela é colaboradora da ABS, né, que é a Associação de Síndrome de Williams. E a Mafê, que está aqui conosco também, ela é palestrante, né? Ela é membro honorária do Rotary Club, que inclusive a Mônica também é, certo? Embaixadora da Business, que é uma plataforma de educação para empreendedorismo de jovens, né? Ela possui a síndrome de Williams, né? Ela vai contar um pouquinho mais sobre isso. E é isso. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas maravilhosas mulheres que estão aqui? Para começar, Fê, me conta um pouquinho de você. Sim. Por gentileza. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 23 anos, tenho síndrome de Williams. A síndrome de Williams é uma deleção no cromossomo 7, que traz várias debilidades, como física, motora, intelectual e do coração e dos rins. E você é palestrante? Sou palestrante. Me conta um pouquinho dessa palestra. Eu e minha mãe, nós duas juntas, a gente faz uma palestra sobre o lado bom da vida, que a gente conta a nossa história desde o começo, de tudo que a gente passou juntas, para falar como a gente chegou até aqui. Nossa, que legal, Fê, que legal mesmo. E, Mônica, me conta um pouquinho de você. Nossa, a jornada é grande, né? É grande, eu bem sei grande, que é grande. Né? Então, meu nome é Mônica Monteiro, reduzido, né? Porque o nome também é bem grande, então a gente reduziu para o Mônica Monteiro para ficar mais fácil. Eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo, né? Fui desde recepcionista, aí depois fui secretária há muitos anos, auditora de multinacional, e aí também trabalhei como gestora de RH, administração financeira. E aí, depois desse momento todo, aos 39 anos, chegou a Fernanda. E com a chegada da Fernanda, a vida mudou um pouco, né? Uhum. Apesar de eu continuar trabalhando no mundo corporativo, há mais ou menos um prazo de 10 anos atrás, hoje eu estou com 62, então com 52, eu saí do mundo corporativo com o intuito de ter um ano sabático, né? Que a gente fala, né? Aquele descanso. Só que esse ano sabático durou mais, né? E aí, nesse ano sabático, a Fernanda teve algumas complicações de saúde, onde ela precisou e dependeu muito, muito de mim, da minha presença. Com isso, nós também mudamos para o interior de São Paulo. Nós não moramos mais em São Paulo. Vocês são de Cabreúva, né? Cabreúva, São Paulo. Fica bem pertinho daqui, né? Uhum. E para a qualidade de vida, para restabelecer ela das cirurgias todas que ela fez, enfim. E também o momento de descoberta foi para mim. Porque aí o rumo da nossa vida realmente mudou. E da minha profissional, completamente. Porque aí eu comecei a absorver, a viver integralmente, ser mãe e como é o mundo de uma pessoa com deficiência. Mafê, eu tô vendo que você tá com um cordãozinho. Me conta um pouquinho desse cordão. Esse cordão foi feito em 2016 pelos funcionários do Gatwick, que era o aeroporto em Gatwick, em Londres, para identificar pessoas que são com alguma deficiência oculta, que é invisível também, que as pessoas não conseguem ver que ela tem. E se você encontrar alguém usando, ajude e pergunta, você precisa de ajuda? Então eu vou te ajudar. Isso é muito legal. E também ela dá a conotação, como ela não é visível, porque é muito fácil você detectar muitas vezes uma pessoa com uma deficiência quando ela tem uma deficiência física.
né? Mas é difícil quando ela é oculta, quando você olha e não percebe. E aí, muitas vezes, são questionados ou discriminados, não têm acesso, ou você tem que ficar justificando, levando laudos, enfim, uma série de processos aí que são mais difíceis e, às vezes, constrangedor, né? Sofrendo bullying, sofrendo discriminação. Então, o cordão veio exatamente, e ele é lei, né? No Brasil, ele é lei. Então, você pode usar, que aí tem o direito da prioridade, aí as pessoas acabam identificando e podendo, em algumas situações, não só a questão da prioridade, né, nos locais públicos, mas também identificar, porque às vezes a pessoa pode estar num momento de dificuldade, ou de comunicação, ou perdida, ou precisando de um apoio. Então, você já consegue identificar que aquela pessoa, naquele momento, seja num shopping, na rua, ou em algum lugar, pode estar até correndo um certo risco de alguma coisa, você poder ir lá e prestar um socorro e uma ajuda. Entendi. Me conta um pouquinho dessa perspectiva da síndrome de Williams. Me conta um pouco mais sobre isso. Então, a síndrome de Williams é uma deleção do cromossomo 7, né? É uma parte dele, de genes que são deletados. E entre 10 mil nascimentos nasce um Williams. Então, ele não é hereditário. Só se a pessoa for um Williams, tiver um filho, a probabilidade é 50% que essa criança tenha o mesmo acometimento. Porém, no meu caso e com o pai dela, não. É um erro genético ali que acontece no DNA. E ele traz várias comorbidades, né? Então, cada um é um. Mas o mais habitual é o cardíaco, é o atraso intelectual, hipotonia muscular, questões dos rins e a questão do coração. Sim, né? E foi por isso que você acabou se envolvendo neste mundo de doenças raras. Sim, porque você imagina, há 23 anos atrás, não existia Google, né? Existia. A gente fala que não existia, mas existia. Só que não na proporção que hoje tem. A proporção dos computadores, todo mundo ter computador, todo mundo ter... Né? A tecnologia era outra. Então, as informações sempre foram muito difíceis. Principalmente quando você tem uma doença que ela não é comum. Né? E no caso da Williams, da síndrome, ela é rara. Por quê? Porque exatamente... não acomete um grande número de pessoas e naquele momento ela não era conhecida. Então, eu só fui ter o diagnóstico da Fê com 4 anos e meio. Entendi. Então, ela nasceu com uma série de dificuldades. A Fê não andava, ela não piscava, ela não gatinhou, ela não segurava a colher. Uma série de evoluções normais, que a gente chama de normais, o crescimento e a evolução, não aconteciam. E quando eu fui percebendo isso, foi quando... apesar de ter ido em médicos, eu ter geneticista que me chamou de louca, que a minha filha era normal, não tinha nada. E entre outras ajudas que eu não tive profissionais, mas eu entendo que não se conhecia. Então, você não pode oferecer uma coisa que você não conhece, mesmo sendo médicos. Né? Hoje se fala mais, né? Hoje o mundo está mais aberto, as Hoje coisas, tem mais informações e tudo mais. Mas naquela época eu até entendo que não foi por maldade, foi por desconhecimento mesmo. E com tudo isso, eu percebendo essas limitações da Fê, foi que eu assumi o tratamento dela de fato. Né? Então, aí eu fui atrás de uma clínica multidisciplinar, fui levar o caso dela, olha, ela está assim, vocês podem fazer uma avaliação, né, de vários aspectos para poder ajudá-la no tratamento. E se vocês conhecem alguém parecido, porque eu estava em busca de uma explicação. Elas não me souberam dizer, a gente não tem um quadro completo como a Fê tem. Mas a gente vai trabalhar com ela. E nós fizemos um intensivão muito grande com ela, desde muito pequena. Né? Eu estou falando isso por volta de 1 ano e 8 meses. Eu comecei tratamentos pesados com ela, dela ficar o dia inteiro numa clínica. A Fê, ela tem, né, o ensino médio, e ela tá fazendo alguns cursos também para se aprimorar cada vez nesse mundo de palestrante. Inclusive, pessoal, ela é empresária, ela tem ali a lojinha dela. Sim. Quais são os produtos, Fê, que você tem ali? Tem um produto home, né, que é spray para passar em casa. Tenho as velas e tenho coisa de cheirinho. Que é o incenso? Isso. O que a gente tem é uma linha home, né? Então, vai desde o spray, o difusor, a vela,
né? E também tem o perfume, que é pessoal, né? E que mais? Que você que escolheu, né, a essência. Sim. Como que foi isso? A gente tem uma amiga que é perfumista, que conhece todas as coisas para fazer o perfume. Aí eu espirrava um pouquinho dos produtos que ela mandou pra gente. Aí eu sentia, eu falei, esse último é bom, então vai ser isso. É esse pronto, que eu tô decidido. Que legal, que legal. E como que foi, Mônica, esse conhecimento de novo para você, de montar uma lojinha para ela, ajudar tudo isso? Porque eu sei que você é uma grande mãe apoiadora também da Fê, né? Isso aí não tem nem como negar. Mas me conta como foi essa trajetória. Então, eu entendi que quando a Fê nasceu, filho é uma coisa para sempre, né? Meu querido John que eu falo. A gente imagina, né? Que tudo corra, pela ordem natural da vida, eles vão depois de nós, né? Mas, e aí eu sempre pensei assim, bom, dentro de todo esse quadro, de todo desse universo para ela, eu precisava criar autonomia, precisava dar independência e precisava colocar ele nesse mundo. É a história do pertencimento, né? Dela se tomar posse de quem ela é e transformar a vida dela, mas ela mesma, né? Então, o que eu falo que eu sou sempre uma possibilitadora. Eu apresento as opções para ela. Olha, nós temos isso. O que você quer? Você acha que é bom isso, aquilo outro? E a gente segue. A questão, quando ela estava no ensino médio, que demandou, né? Essa trajetória é uma trajetória longa e difícil, com muitos tratamentos, né? A Fê sofreu 3 cirurgias cardíacas. A gente já vai perguntar sobre isso. E tudo mais. E nesse processo, quando a gente chegou no final desse processo de recuperação, que já vai findar agora 2 anos, eu falei, bom, vamos criar produtos. Porque eu comecei a perceber que todo esse trabalho que nós tivemos até da educação dela, da parte da psicomotricista pedagoga, da parte de cálculos, que eles têm muita dificuldade, porque a Fê tem uma dificuldade, né, maior com matemática, lógica e tudo mais. A gente criou algumas dinâmicas e criamos alguns produtos. E eu criei alguns produtos, eu e ela, junto, em casa, para demandar esse começo e meio e fim. O que eu tenho que fazer agora, depois outro e depois outro. Então, nós criamos também, né, Fê, o planner. Que é o que eu já ia perguntar agora. Eu sei que você tem um planner. Tenho. Né, que me conta um pouco dele. Ele é bem diferente dos outros planners normais que as pessoas compram. Cada dia tem uma cor específica e dá para você escrever. Tem um planner grandão para você colocar na parede, colocar os post-it para você lembrar qual compromissos você tem. Eu coloco no meu planner, depois eu passo para o meu celular. Aí fica mais fácil eu saber o que eu tenho que fazer durante a semana toda. Legal. E aí você desenvolveu isso conforme você foi trabalhando com isso. Sim. Né? Nossa, que interessante. Tem facilitadores de matemática também, coisas que você já falou. Isso. Né? Bem interessante. Porque é importante, é funcional, né? É a autonomia. Né? Então, por exemplo, a gente tem o da parede a gente colore, né? Porque o colorido é importante. Então, tem as atividades, cada atividade tem uma cor. Então, físio, tudo que é médico, físio, fono, tem uma cor, é verdinha. Tudo que é, por exemplo, tarefas dentro de casa, tem outra cor. Por exemplo, a escola, quando tinha, era outra cor. O trabalho tem outra cor. Então, ela sabe que quando tem um podcast, quando tem uma palestra, aquela cor que está ali naquele plano de parede, ela já visualiza. Então, primeiro é o visual, o estímulo visual. Depois ela coloca nessa agenda, escrevendo, porque é o treino motor que é necessário e também cognitivo. Então, ela já coloca. E dali, depois é que ela põe no celular também e põe para ele apitar. Então, percebe que eu trabalho com... A gente acaba trabalhando várias coisas que são importantes para eles e que dá autonomia. Então, ela não precisa que eu avise. Aliás, é o contrário, né? Ela que me lembra dos compromissos.
Aí eu ligo pra Porque- ela, você tem reunião, tem coisa pra fazer, A não? cabeça dela é melhor que a minha, né? Tem que explorar tudo isso um pouco também. E aí ela faz, né? E também tem o processo, esse processo do planner é muito bacana. Tem o processo da leitura, como é que é feito. Então, tem todo, a próprio planner diz lá o porquê que a gente tem os símbolos, porquê que tem as cores. É muito interessante. E foi desenvolvido com ela, que é o mais bacana, né? Exato. Quer dizer, não é uma coisa que alguém planejou para alguém que não tem. Não, é alguém que tem essa dificuldade, que planejou e que só teve apoio para que isso concretizasse. O Home Spray, porque a gente tem uma função social, todos os produtos que a Mafê, que é do Eu, Mônica Lamaria, que é a nossa marca, né? Eles têm uma função Inclusive, não só... desculpa te cortar, Sim. mas o site é eumonicalamaria.com.br, vou deixar aqui. E o Instagram também, eumonicalamaria também. Agora Sim. continua, desculpa. Imagina! E ele tem uma função social muito bacana, né, Fê? É para ajudar a Associação Brasileira da Síndrome de Williams. Uma parte do dinheiro que foi Arrecadado das arrecadado vendas, né? das vendas que a gente for fazer vai para ajudar Para essa associação. essa associação. Que legal. Então, esse é o nosso intuito, né? Poder passar o que a gente vivenciou para outras mães, para outros pais. Mesmo porque isso funciona muito bem, às vezes a gente tem procuras de mães que não precisa ser a pessoa que tem uma deficiência, uma questão cognitiva, ou seja qual for. Às vezes você mesmo se adapta melhor àquele planner. Então, ele é para todo mundo. Para todo mundo que gostar de escrever, porque a gente gosta de escrever, colorir, né? Essas coisas, canetinha colorida, para quem gosta. E também para os seus filhos, porque eu acho que o celular, ele acabou também tomando conta de algumas funções cognitivas e de momento de tirar do celular, de dar importância para outras coisas que são fundamentais nos dias de hoje. É assim que Concordo. eu vejo, né? Eu tenho a questão da leitura, então ela tem horário para leitura, e lá é horário para tudo, né? Ah, mas é rígido. Não é que seja rígido, mas a pessoa precisa ter já uma gestão do tempo. É rígido, Fê? Não, Tá tranquilo, né? tranquilo. Tipo, Tá. A Fê que é a melhor pessoa pra falar sobre se é ou não. Não vou deixar a Mônica falar não, aqui. é tipo assim, eu faço durante a manhã tudo que eu tenho que fazer de manhã, né? Tipo, ir pro curso, fazer outras coisas, almoçar. Aí depois da tarde eu leio, faço conta de matemática, jogo de matemática, os jogos que eu jogo, né, pra ajudar. Estimular mesmo. É legal, isso, muito bom, Aí né? depois Saber eu tudo isso. vejo TV, vejo algumas coisas no celular e depois O seu dia é todo programadinho. Que legal. É gestão do tempo, né? Gestão do tempo. Que legal. É gestão. Mônica, agora deixa eu ir um pouquinho pro lado empresarial e deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os principais direitos que uma pessoa com deficiência ela tem dentro de uma empresa? Então, a gente precisa primeiro qualificar, né? O que é uma pessoa com deficiência. E primeiro qualificar o empresário que precisa ter essa cabeça também, esse mindset que é muito importante. Né? Eu acredito muito que nós estamos num movimento muito grande para todas as minorias que até hoje a gente sabe, hoje está muito claro, né? Que precisam ter visibilidade, precisam do seu espaço. E aquela história que a própria Constituição diz, né? Que somos iguais todos perante a lei, né? Isso não acontece de verdade ainda, não acontece, mas a gente está em busca disso. Mas isso, a gente está aí, né? Cada parcela da sociedade está aí defendendo e chamando a luz para sua causa ou para o seu momento, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E nós, né, a gente acabou trazendo isso, e hoje a Fernanda, numa idade que está fazendo cursos para o primeiro emprego, aí veio, você vê que são fases, né? A gente vai passando por fases conforme os filhos vão crescendo, e agora ela quer um emprego, né? Ela quer um trabalho. E aí que veio o lado empreendedor. Exatamente. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ser auditiva, visual, física, múltipla, não é? E temos as deficiências não visíveis e as que normalmente não são citadas,
como o nanismo, como uma série de outras que ninguém lembra que existe, mas eles existem, né? Então, eu sempre falo que há uma gama muito grande dentro de cada pertencimento, ou para dentro de cada área dessa, né? E todos nós precisamos trabalhar. Nós todos temos condição de trabalho desde que a gente possa ter um preparo, um direcionamento. E para eles, existe alguns requisitos. Né? Hoje a lei ela é o seguinte, existe a lei de cotas que o empregador ele tem que, acima de 100 empregados, ele tem um cálculo lá que é feito, específico, ele tem que ter ou 1, ou 2, ou 3, dependendo da quantidade de funcionários que você tem. Muitas pessoas, muitos empresários, eles acabam negligenciando isso um pouco. Sim. E deixando vamos contratar aqui, tá, mas deixa de lado. E isso não é legal. Não. É isso que, por isso, inclusive, que eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque assim, pessoas com deficiente não é para deixar no canto, elas realmente ajudam e contribuem muito, né, pro desenvolvimento da própria empresa em si. Me conta um pouco mais sobre isso. Porque cada um tem um potencial. Se você desenvolve o potencial, que nem eu falo, a Fernanda ela veio num pacote, mas se eu não tivesse possibilitado ou dado condição, talvez ela não estaria no momento que ela está, certo? Ela tem umas dificuldades? Tem. Mas se eu foco nas habilidades e não nas dificuldades, e aí as dificuldades eu trabalho de tal forma que as habilidades possam ser mais notadas e mais utilizadas dentro de uma empresa, dentro da casa, dentro da vida dela. Porque não é só dentro do... né? No todo. Sim. Então, ela tem muito a contribuir. E todas as pessoas, sejam elas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, elas têm habilidades que talvez outras não tenham. Sim. E você cria exatamente naquela empresa, com o perfil daquela empresa, você consegue incorporar. Óbvio que você tem que fazer adaptações, ou você tem que criar um ambiente junto com as outras pessoas que não são, para que elas possam entender de que forma aquela pessoa entende, ou de que forma aquela pessoa precisa um ajuste de uma cadeira, ou de uma mesa, ou de uma estação de trabalho, ou como as coisas têm que chegar, ela precisa de um braille, ou ela precisa de qualificação tecnológica para isso, para ela poder escutar. Mas todos têm a condição. É uma adaptação que você faz. É só um aprendizado um pouquinho diferente, mas é literalmente... Assim, é que eu tô falando aqui, gente, só para deixar claro, porque eu conheço a Mafê e eu conheço que ela é uma excelente palestra. Vocês têm que ver a palestra dessas duas moças juntas, porque eles contam literalmente a história. A gente já vai entrar um pouquinho mais na sua operação, tudo logo já. Mas, até como você desenvolveu a palestra, isso eu quero que você conte um pouquinho, essa história. Mas assim, é uma palestra maravilhosa, emocionante, fantástica mesmo, de verdade. Tem outras pessoas, o filho do meu querido amigo Carlos Wizard também, um grande abraço, Carlos. Também é palestrante maravilhoso, né? Tem ali os probleminhas dele também. E, enfim... Eu vejo que tem um grande potencial que realmente não é despertado. É que a Mônica é uma excelente mãe, maravilhosa, que tá ali o tempo todo, ensina, ajudando, correndo. A Mafê não pode falar exatamente isso. Sim, mas tem que os empresários têm que entender que é obrigatório você ter uma pessoa no seu trabalho com alguma deficiência. Acima de 100 funcionários. Acima de 100 funcionários, mas... é obrigatório. E ter esse mindset para poder ensinar de fato essas pessoas, porque né? A despertar o potencial delas. De ensinamento e de pessoas falando pra gente enfrentar nossas dificuldades. Se não tem ninguém falar, vai, você consegue, a gente fica ruim. Eu imagino. É isso que eu falo, né? É uma mudança de pensamento. Nós estamos num processo de mudanças. Há muito que se fazer, né? Existem instituições muito boas que fazem também. A APAE faz um trabalho fantástico. Tem algumas APAEs, no caso, a minha vivência como a colaboradora, né, da comissão da IP, né, do Rotary Mulheres em Ação em Barueri, Alphaville. Lá tem a APAE que eles preparam os jovens para o mercado de trabalho e acompanham. Isso é fantástico, gente. A gente tem um depoimento de duas pessoas de lá e uma garota que que busca, né, o primeiro emprego e conseguiu o primeiro emprego dela
E estava para começar naquele momento. E a gente estava fazendo o primeiro fórum nosso, né, lá em Alphaville. E a gente foi cedido pela OAB de lá de Alphaville, o espaço para a gente fazer o fórum. Que legal. E aí ela olhou para trás, essa menina, e ela falou assim... Esse é meu primeiro emprego e eu estou estudando, mas aonde eu quero sentar é aqui. E um dia eu ainda vou ser uma juíza. Nossa, que depoimento. Cara, assim, Nossa. quando ela falou aquilo, emocionou todos nós. Imagina. Ela falou, eu tenho dificuldades com matemática e tudo mais, a minha mãe agora me deixa sair sozinha, eu estou estudando à noite, vou começar a trabalhar. Mas vocês percebem que é possibilidades. Quando você dá a possibilidade, você dá um caminho, todos têm a condição de se desenvolver. A gente sabe que tem níveis de comprometimento maiores, a gente também não pode ter a ilusão ou passar o pano com tudo é colorido. Não é colorido, lógico que não. Não é colorido nem para quem não tem nenhum tipo de deficiência. A vida já não é um mar de rosas por si só, né? Exatamente. Temos desafios diários e a gente tem que se superar diariamente, né? Eles também. Há situações que às vezes são irreversíveis ou que não há essa possibilidade. Mas mesmo essas, se a gente relegar, se a gente falar assim, olha, não, como a gente já viveu momentos aí, não vai dar em nada, então deixa ali. Como antigamente se escondia os filhos dentro de um quarto, dentro de casa e não se colocava para a sociedade, se escondia que se tinha um filho com deficiência. Hoje não, hoje a gente quer mostrar que eles estão aí. E que eles têm possibilidade, eles têm caminho. Se a gente conseguir entender como funciona a cabeça deles, como é que essas habilidades, como é que eu posso desenvolvê-las, aonde eu posso buscar e incentivar, eu tenho certeza que nós vamos ter e temos profissionais que têm deficiências e são muito bons, são ótimos profissionais. Nossa. Agora, a empresa ela tem que estar aberta, a essa adaptação. E o benefício que traz, você imagina, quando a gente começou, antes de a gente começar, eu falei para você, olha, quando você tiver que fazer pergunta para a Fê, você faz direto, objetivo, sem rodeio. Por quê? Porque eles são literais. Literal. O que é literal? Eu tenho que perguntar, ponto. Não tem que florear. Não dá para florear e fazer volta ou uma frase muito bonita, porque aí confunde, né? Mas se você pergunta direto, ela vai te responder e ainda vai fluir. Tranquilamente. Aqui, a entrevista estava maravilhosa, a gente está conversando, né? Então, é sobre isso. É você... E olha o quanto isso pode desenvolver com uma outra pessoa que é totalmente diferente dela. Então, num trabalho, o que a gente trabalha? Quando a gente está numa empresa, ele é colaborativo. Ele tem várias pessoas pensando em situações diferentes ou resolvendo problemas. Então, você tem ali várias cabeças. Então, se você tem uma dela junto com outra, olha o quanto ela pode contribuir, que talvez uma pessoa que não tenha a deficiência dela ou a limitação, que eu quero dizer, em matemática e tal, junto com a dela, possa achar eureka. Então, a gente pode fazer. Eu não achei, eu não tenho. Mas eu não achei um método dela, junto com os profissionais dela aprender a matemática, qual é a forma do começo, meio e fim, do planner. Então, é isso que eu falo. Tem muito a agregar, tem muito a somar. E fora que eles são carismáticos, eles são dóceis, eles gostam... Amorosos toda a vida. Então, assim... mas existem várias situações. Sim, mas se permita, abra a porta da sua empresa. E mesmo aqueles que não têm a obrigatoriedade de ter uma pessoa com deficiência, abra a porta. Quem tem menos de 100 funcionários, abra a porta, experimente. Porque a acessibilidade ou a oportunidade não é um banheiro acessível, não é uma rampa. Não é isso. Eu sou muito solidário, né, a esse movimento, a essa coisa, até porque eu tenho um priminho, acho que eu já comentei isso contigo, o Júnior, e ele realmente fica na cama. Ele não tem coordenação, não tem... E ele tem a minha idade. Eles descobriram isso com... um aninho, Juninho, e ele tem literalmente 33 anos, um homão. Nossa, como o Ju é maravilhoso. E a gente tem que fazer ali todo um tratamento diferenciado, toda uma coisa. Tanto é que a gente faz todo santo mês uma arrecadação
Porque, nossa, só o plano de saúde dele é 15 mil reais. É um absurdo, Sim, assim. Imagina para os pais ter que correr atrás disso todo mês e preocupado tudo. Então, a gente ajuda da melhor maneira, até arrecado, né? Alimentação, para eles fazerem um bazar, a gente ajuda da melhor forma. Inclusive, um beijo, Ju. Fica com Deus aí, meu querido tia Eliana e tio Valdir. Então, eu sou muito solidário a tudo isso. E eu vejo que este público, ele tem um grande potencial, tanto por ser empreendedores, mas a Mafê tá aí, que ela é empreendedora, ela é palestrante, tem tudo isso. Sim. Mas tem muitas pessoas... eu tenho uma priminha também, a Aline. Li, um beijo pra você, que também é que nem a Mafê. Ela tá no emprego dela, trabalha, a tia Inês corre pra caramba com ela pra poder... Também é mãezona pra caramba. Desculpa, eu tô falando aqui um pouco da minha vida, mas são pessoas maravilhosas, são pessoas amorosas, são pessoas que entendem e crescem, prosperam e fazem crescer. A Aline, por exemplo, a minha priminha, ela já tá subindo de cargo a cada mês, assim. É uma evolução maravilhosa de se ver. E o quanto isso... E ela deve estar subindo por mérito dela. E o quanto a empresa também está ganhando com isso. Com certeza. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Empresários, abram as mentes de vocês. Abracem uma inclusão de verdade. Eu volto a dizer, a inclusão não é só para pessoas com deficiência, é no geral, e não é uma rampa, não é um banheiro acessível, não é tudo. É um composto de várias coisas que a gente tem que começar a mudar para abrir a porta da sua casa e receber qualquer pessoa. E aí a vida me trouxe também uma realidade que eu não esperava, né? Eu tenho algumas questões de saúde já há muito tempo, né? Então, eu tenho fibromialgia e artrite reumatoide desde os 24 anos. Então, há muitos anos eu sempre fiz tratamento. Só que a idade vai chegando, as coisas vão modificando e a gente vai ficando. Eu tive um agravamento muito grande na parte física, né? Da coluna, eu tenho cirurgias eu ia te perguntar literalmente sobre isso agora. E não é pelas cirurgias, né? A fibromialgia, ela está em processo em alguns estados para ser consideradas ainda como uma doença PCD, né? Uma doença para a pessoa com deficiência, categorizar ela assim. Mas é que ela é invisível, né? Alguns estados já têm esse enquadramento, outros ainda não. Depois, se você quiser saber mais, vai lá no Eu, Mônica Lamaria, que a gente está sempre... Tudo isso que a gente está falando aqui está lá, hein, gente? E aí, com isso, eu me vi em cadeira de roda, eu me vi numa situação bastante difícil, com fratura espontânea, usando coletes de ferro, enfim. E isso acabou me trazendo uma deficiência que eu não... Com o tempo, nem imaginava. Não imaginei. Que também seria não só o mundo dela, mas viraria a ser o meu também. E aí, com os tratamentos, né? Então, eu me tornei uma pessoa PCD. E você tirou... Agora, vamos entrar agora um pouquinho no mérito. Você tirou sua aposentadoria PCD e você dá consultoria também agora. Me conta um pouquinho dessas consultorias. Então, a consultoria veio exatamente... os negócios ou o empreendedorismo, muitas vezes, vem da nossa vivência, né? Com certeza. Daquilo que vem do que você cria, que nem tudo dá certo muitas vezes, nem sempre é o caminho, mas vai por outras vias que você nem imaginava, que é o que eu estou falando, né? Eu nem imaginava. Começou tudo com uma busca de identidade, de pertencimento em relação à Fernanda, porque toda vez que você vai em algum lugar para comprovar, você tem que estar com um laudo médico ou um laudo da síndrome, até você explicar, né? Às vezes se torna um pouco difícil, né, as coisas. E aí, nas minhas buscas, eu encontrei o RG-PCD, né? Que não é que é o RG-PCD, é o RG que ele tem a simbologia, que pode ser colocada a simbologia da pessoa com deficiência, ou o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que faz parte da tabela das doenças que são consideradas PCD. Então, o que acontece? Eu fui em busca disso. No momento que eu fui em busca disso, eu também me tornei. Então, eu decidi fazer a jornada. Qual era a jornada?
Primeiro, a cidadania, o RG. Foi o primeiro passo que nós fizemos. Nós fizemos o RG-PCD. Segundo passo foi o quê? Eu fazer a minha CNH como PCD. Fiz essa jornada. E a terceira agora, porque eu tenho esse direito por contribuição, por idade, pela condição de me aposentar. Então, agora, faz aí 2 semanas eu tive a notícia que eu hoje já sou uma pessoa com uma aposentadoria por tempo de serviço, mas com a caracterização de PCD. E agora eu vou em busca da última jornada, que é última que eu quero dizer em relação a alguns Esse direitos. trajeto. Alguns direitos, né? Que é a compra de veículo, e, enfim, é um dos benefícios que essa condição nos dá. Dá a todos. Isso tudo nós estamos tratando. E aí, essa jornada, eu comecei a falar e a dizer no Eu, Mônica Lamaria. Então, num momento muito difícil para mim, o SIM, retomando um pouco, que é a Carteira de Identidade Nacional, que é uma carteira que em 2032 nós todos teremos, porque o nosso RG atual, ele não vai mais ser o identificador nosso, e sim o nosso CPF. Então, a partir de 2032, a gente vai passar a usar esse SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional, e o RG antigo, que é esse que a gente tem, não vai passar mais a ter a validade. E ali vai ter um composto, tem um QR Code, tem uma série de informações que você pode colocar lá. Vai lá que vocês vão saber lá no nosso @eumônica_lamaria. E eu comecei a fazer a consultoria com isso, justamente do SIM, para dar aí o direito às pessoas com deficiência terem essa cidadania, ter esse documento, porque é um documento oficial e já pode ser emitido hoje. Então, o que eu faço? No Brasil inteiro, então eu dou a consultoria para que você possa fazer a emissão do seu SIM com a simbologia PCD. Legal. Então, isso moveu a minha vida mais ainda do que já estava movendo. E abriu portas e horizontes e aprendizados que eu tô... E aí foi que eu falei, não, eu vou fazer essa jornada passo a passo para que eu possa... Ter a experiência também, né? Um bom mentor é só aquele mentor que já passou pela experiência. Não é uma coisa teórica, é uma coisa mais prática, de fato. E a consultoria... veio de encontro para que eu possa orientar e ajudar as pessoas nessa jornada, nessa caminhada. E a caminhada não é tão fácil, porque quando a gente fala assim, mas é fácil, você comprova e tá tudo bem, né? Eu falei, não, tem todo um passo a passo, tem todo, né, a viabilização disso tudo, é um processo, não é tão fácil. Fácil o que eu quero dizer... É fácil de falar, não de fazer. É o que muitas vezes as pessoas falam, olham para mim e falam assim, mas você é PCD? Aonde que você é PCD? Eu falei assim, que você não vê o que eu tomo para estar de pé, né? O tratamento que eu tenho que fazer. Mas por quê? Porque é invisível, assim como a Fê também. Muitas pessoas não identificam e ela é. Então, é muito importante que a gente possa estar ajudando as pessoas. Eu hoje, basicamente, foram mais de 5.000 pessoas que eu já ajudei a emissão do SIM. Olha, que legal. Né? Então, maravilha. No Brasil inteiro, é uma felicidade quando eu recebo assim, oi, eu consegui. Puxa, eu fico muito feliz, muito feliz. Bom, que bom. Porque é uma dor que você tira. Porque só quem passa por algumas situações difíceis entende o quanto é importante pequenos passos. Então, são pequenos passos, pequenas coisas que a gente vai conquistando e vai entendendo que é principal. A gente tem que ter... Não é só uma lei. É lei, eu quero. Lei, eu posso. Não, a gente tem que entender... Tem que ter a conscientização também. Acho que é uma das coisas mais importantes. O mindset empreendedor. Sim, né? Sim. Para isso. Vamos mudando um pouquinho de assunto. Fê, você tem 3 cirurgias. Sim. Né? Me conta sobre elas. O que... Bom, eu fiz 3 cirurgias. A primeira foi plastia. Que... O médico teve que abrir o peito, tirar o coração, fazer a plastia no coração. Aonde? Né? Na válvula mitral. Que eu sempre esqueço de falar, mas eu consegui falar hoje.
Então, comecei depois de alguns tempos, depois dessa cirurgia, comecei a ficar sem ar, não conseguia respirar, não conseguia comer, só ficava de cama, eu não conseguia andar mesmo, porque inchava meu pé, eu ficava inchada totalmente. Uhum. E tive o problema de novo na válvula mitral. Aí eu fiz a cirurgia de novo no coração, que é a troca pela orgânica. a troca pela orgânica. Nossa, teve que abrir de novo. Tive. Aí tive trombose, tive que fazer outra cirurgia também. Aí eu tô com a válvula mitral mecânica hoje. Nossa. E esse foi o ponto inicial de vocês criarem a palestra? Foi. Me conta um pouquinho dessa história, me conta um pouquinho dessa palestra aí. A palestra foi depois, né, dessa segunda cirurgia, quando chegou 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, né, porque o prazo são 2 anos, né, de cicatrização interna, né, de tudo. Eu falei para a Fê, no momento que eu estava de cirurgia, né, e eu acho que é uma coisa muito bacana a Fê contar, que todas as cirurgias, eu levava ela até o centro cirúrgico, eu entrava no centro cirúrgico, entregava ela, descia e ficava num hall esperando a cirurgia acabar. E assim que acabava a cirurgia, o médico já me avisava, eu subia, falava com ele já me colocava dentro da UTI e eu ficava já com ela dentro da UTI. Ela saindo da sala de cirurgia, já indo para lá, ela já me encontrava, porque isso era o combinado entre nós. Uhum. Que todas as vezes que ela entrasse, eu estava esperando ela dentro da UTI, para a gente continuar a nossa jornada, né? E dentro disso tudo, a última cirurgia, eu realmente eu estava, acho que, mais fragilizada e com medo mesmo, né? Até porque já tinha passado por uma... E era pandemia, né? Foi no meio final da pandemia, então o hospital vazio, todos aqueles cuidados. Então, sabe, aquela história toda da pandemia mexeu muito com a gente, né? Todos nós perdemos pessoas que conhecíamos, a gente ficou muito abalado. E aquilo ali, naquele momento, bateu de forma, por mais que eu seja e sou e continuo sendo muito, muito confiante, né? Positiva. Ali eu tive um contato com Deus e eu falei, Senhor... Quer dizer, eu sempre tive, né? Na realidade, nunca mudou. Nunca mudou, mas... Aquele momento foi o ápice. Foi o ápice. Foi quando eu falei, Senhor, se você trouxer a Fernanda de volta para mim... Eu me emociono. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Nas nossas, pela graça que a gente recebeu. E vamos fazer na vida das pessoas. Então, todo esse movimento da palestra veio com isso, com essa missão, com esse propósito de poder passar para as pessoas que existe o lado bom da vida, né? A vida, ela tem dificuldades, ela se apresenta de formas inesperadas, inovadoras, com dificuldades, com lutas próprias e pessoais imensas. Cada um tem a sua. Mas a gente queria passar esse processo que não é vitimizando, não é de uma forma de vítima, mas uma forma de poder agregar a vida delas. Então, a palestra nasceu daí. Até porque todas essas internações da fé, a gente fazia sempre um momento lúdico. Porque você imagina, dentro do hospital vazio, Nossa, pandemia. Muito vazio mesmo. Vazio, Nossa. só os pacientes no quarto e você não podia transitar no corredor, né? Só que a gente tinha horários porque tinha que fazer os exercícios pós a cirurgia. E aí, na última cirurgia, eu inventei várias coisas. Tem histórias hilárias da gente dentro da UTI, enfim. Mas dessa última, eu falei pra Fê, vamos imaginar, Fê, que nós estamos num grande navio. As portas dos quartos são as cabines do navio. E o nosso quarto ficava pro lado, para quem mora em São Paulo, pro lado... ela só faz o tratamento no INCOR, maravilhoso, sem o que dizer. Dá para Rebouças,
e Avenida Rebouças. Então, tinha um vidro para lá. A gente estava num andar alto. E tem um lounge que o pessoal senta, né, do corredor, que também dá para lá, mas é um vidro de alto a baixo até o chão. Então, te dá uma sensação de que você está num navio, sabe? As coisas estão lá longe, né? O prédio está lá longe, as coisas estão longe. Então, na hora eu falei para ela, então nós estamos num navio. As portas são as cabines. E todo dia a gente vai andar e quem abrir a porta, a gente dá bom dia, vamos lá no nosso lounge, sentar um pouco, apreciar a vista, porque o navio está portado e logo, logo o navio vai zarpar. E quando ele zarpar, antes dele zarpar, é a hora da gente ir embora. Então, eu criei isso e todo dia tinha um modelo de pijama diferente, uma maquiagem diferente, tinha um cabelo diferente, tinha um perfume diferente. E aí ela movimentava. Na hora que ela passava, as enfermeiras, lá vem ela, qual é o modelito de hoje? Então, você vê, a gente criou, foram 25 dias ali. Mais de 25. 30. Que a gente passou ali ludicamente, quer dizer, criando um bem-estar, criando, né, para todos que estavam ali num momento tão difícil que era. O cenário. E o cenário, e trazendo para nós a recuperação. E para os outros, porque aí a gente encontrava outros pacientes, a gente brincava, mesmo que pouco tempo, sempre de máscara, aquela coisa, aqueles cuidados todos, não chegar muito perto. Mas, então, eu sempre procurei também criar isso. E isso faz parte um pouco da nossa palestra também, né? E ela me ajudou bastante. Na terceira cirurgia, desde a primeira, a gente conversava, porque quem passa por cirurgia, quando você vai para UTI, é outra imaginação. Sim. E você vê várias coisas acontecendo. Sim. E deixa em choque. Porque no dia da terceira cirurgia que eu fui para UTI, tinha um homem passando mal e os médicos falando, sai da frente. Minha mãe fechou meu olho e falou, não olha. Você é um universo de dor. Sim. É tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta tristeza, porque ali na UTI, não importa se você está no SUS, se você está particular ou se você está no convênio. Estamos todos juntos lá. Sim, e nós estamos verdade. com dor. Dor pelos quem está ali e dor os pacientes. Então, há situações ali que você, estando ali, você participa, você vê. E ali te faz realmente chegar muito próximo de Deus. Te faz, se você não você acaba ficando. E você cria um elo de amor, de empatia, de cuidado com os outros. Você acaba fazendo uma certa amizade, um apoio. Você vai tomar um café, vamos tomar um café comigo? E a gente faz, a pessoa abraça, sabe, dá o acolhimento uns para os outros. É uma experiência dolorida, difícil, mas eu digo que é maravilhoso, viu? Mesmo sendo difícil, é transformadora. É uma experiência humana. Te faz um humano, sabe? Pelo que você fala, você consegue realmente transparecer isso. Dá pra imaginar literalmente a cena, o navio, tudo. A gente consegue imaginar tudo de fato. Me fala um pouquinho do Rotary, me fala um pouquinho dessa nova leva que você tem de palestras. Isso. Nós temos, eu também fui convidada gentilmente pela Márcia Hashimoto, que é a presidente da Mulheres em Ação, né? Que é o Rotary de Barueri Alphaville, para fazer parte, né, desse movimento todo, que o Rotary é uma entidade com um conceito e uma formação de estar ajudando o próximo muito grande, e veio de encontro com o que eu queria. E aí ela me deu essa oportunidade de fazer parte da comissão, né, da diversidade, equidade, inclusão e hoje pertencimento. E com isso a gente faz várias ações com o Rotary. O Rotary é o mentor, né, o possibilitador da gente estar fazendo tudo isso também, em pró da sociedade, em pró daquela comunidade dali. E a gente trouxe esse fórum, né, para que as pessoas com deficiência falassem. Nada contra os médicos, terapeutas, quem defende. É ótimo a gente ter todo mundo junto. Mas o que você mais vê nas palestras é quem não é falar de quem é. Sim.
Então, é muito importante que a gente coloque, dê a visibilidade a eles, para que eles falem. Sim, com E que eles certeza. demonstrem. Então, esse fórum aconteceu com as palestras de cada um deles. A Fernanda também palestrou, nós palestramos também. Mas principalmente a Fê, né? Porque ela tem o que dizer, é sobre ela, né? E a palestra foi maravilhosa. Acompanha o Instagram dela lá que você vai ver o que foi. E aí tivemos a pessoa cadeirante, tivemos a pessoa com deficiência visual, auditiva. A gente aprendeu muito, muito. As pessoas com as questões intelectuais, que foi da PAI. Nós tivemos também uma outra entidade que também faz acolhimento e tratamento para as pessoas que têm a síndrome de Down. Nós abrimos. Não foi tudo que a gente queria muito uma gama muito maior, mas para o próximo Próximo já tá com indo. certeza nós teremos, Tá. né? E aí é já isso. entra nesta pergunta, literalmente, o que você vê para o futuro de Mafê e o futuro de Mônica Monteiro? Bom, a Mafê, a gente criou eu, Mônica, ela Maria, exatamente para ter essa possibilidade de estarmos juntas, contando sobre nós, e cada uma também poder ter a sua autonomia de fazer sua carreira em paralelo solo, né? Então, para a Fê, o que eu desejo? Trabalho, 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 realização, felicidade, que ela se realize nas escolhas, nas possibilidades que eu estou dando. Eu falo que eu não idealizo o futuro, não. É o que ela quiser ser, no momento que ela quiser ser e fazer. Mas que tem que fazer. Tem que ter o movimento. Com certeza. Né? E para mim, esse movimento, todo esse aprendizado, eu aprender mais, eu poder ajudar mais, eu poder trabalhar com esse nicho, que hoje faz parte da minha vida e faz o meu olho brilhar, é a minha paixão. Eu lido com pessoas, amo falar com pessoas, amo falar, né? Amo cuidar das pessoas, isso é nato meu. Então, é isso. Eu espero cada vez mais contribuir para essa sociedade, uma sociedade melhor e cada vez melhor para todos. Quando eu falo e defendo a bandeira do deficiente, da pessoa com deficiência, não é só ele. Porque quando a gente fala dele, fala de todos, todas essas minorias, todos. Em nossa volta, que a gente nunca teve a real voz ou as oportunidades. Devemos abrir para todos. Muito bom conversar com vocês sempre. E infelizmente o nosso horário já está dando, mas eu quero deixar um último recado aqui. Qual é o último recado que você quer deixar para o nosso público? Vai ver. Recado para as mães que têm filhos com PCD. Meu recado é: se você tiver um filho com PCD, acolhe, dá carinho, dá amor, dá afeto. E não tenha luto por ele. Ele é uma pessoa igual a você. E isso é muito ruim. Essa é a minha mensagem. Maravilhoso, maravilhoso, Fê. Bem, meus queridos, é isso. Eu só tenho que agradecer novamente, Mônica, agradecer, Mafê, por vocês estarem aqui, né? Que Nós Deus que agradecemos. abençoe a vida de vocês. E eu Amém. quero ver mais vezes, mais palestras, eu quero mais esse movimento, eu quero estar junto deste movimento, pode ter que contar comigo sempre, né? E aqui nós encerramos mais um episódio do Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!